Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui reunidos para mais uma reunião de oração e é um momento muito especial onde nós confiamos ao Senhor os cuidados da nossa vida, aquilo que nos traz ansiedade, as nossas preocupações, os nossos agradecimentos e as nossas petições de tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que desejamos. Nós colocamos aos pés do Senhor neste momento e dizer que era uma alegria poder estar aqui com os irmãos e poder contribuir com aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Irmãos, esse tempo de pandemia, de quarentena, onde ficamos reclusos em casa, é um tempo um tanto quanto difícil, um tempo de incerteza, um tempo que nos trouxe aí temores. No meu caso, tinha alguns contratos para serem assinados, os contratos não foram assinados, foram deixados para depois, mas mesmo assim pude provar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso. E numa dessas noites em que eu acordei de madrugada, que é difícil fazer isso, acordei preocupado com a minha vida, pensando como que eu deveria de agir, como eu deveria de pensar, o que fazer, e fui buscar no Senhor uma resposta. Sentei, orei, fui ler a Bíblia e Deus me trouxe um texto muito interessante que veio trazer um alívio e veio trazer um incentivo para a minha vida de oração. E eu gostaria de, nessa noite, dividir com os irmãos esse texto e apontar dentro do texto algumas verdades que trouxeram paz ao meu coração. E tenho certeza que também possa trazer paz e fortalecer a fé dos irmãos. Então, abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 29 a 34. Ele fala sobre a cura dos 2 cegos de Jericó. Acompanhe a leitura que eu faço desse texto. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram as vistas e o foram seguindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão, entendimento, que Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de tratar os nossos corações, que essa Tua Palavra possa cair como uma semente numa terra fértil, que possa produzir, Senhor, frutos de arrependimento, frutos para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe nesse momento, permita que tenhamos um momento agradável, Senhor, na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto, ele fala sobre 2 cegos que ficavam esmolando na cidade de Jericó, e quando Jesus passa, eles gritam pedindo socorro, pedindo a misericórdia de Jesus Cristo, mas a multidão pede para que eles se calem. É bom relembrar que os cegos naquela época, eles eram tratados como indigentes. Eram pessoas que não podiam trabalhar, pessoas que não tinham renda, e eles então moravam nas ruas, esmolavam, viviam da misericórdia das pessoas, viviam das esmolas, ficavam jogados ali à margem da sociedade. E quando Jesus passa, eles clamam pela misericórdia de Jesus Cristo, e a multidão tenta abafá-los de toda qualquer forma, e até que o momento que Jesus Cristo chega a eles e pergunta: meu filho, o que você quer que eu faça? Qual é o pedido de vocês? E aí eles pedem: quero voltar a ver. E Jesus Cristo, conduído, ele retoma a vista desses homens. Uma grande verdade que nós podemos tirar desse texto, primeiramente, é que esse texto nos incentiva a oração. A gente vê que os cegos, eles gritavam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia e pedia que eles se calassem.
Irmãos, quantas vezes nós oramos por um determinado assunto? Oramos, oramos, oramos. Nós não temos uma multidão que peça o nosso silêncio, mas nós temos a nossa incredulidade, nosso desânimo. Muitas vezes os acontecimentos deste mundo fazem com que venhamos a desanimar na oração. E aí a gente acaba deixando de orar, a gente acaba deixando de ter esse tempo, desistindo daquele pedido. E o texto fala que eles clamavam. A multidão pedia para que eles se calassem, mas eles gritavam mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aqui é um incentivo para a oração. É um incentivo para não desistirmos da nossa oração, não desistirmos da nossa petição. Muitas vezes a gente fala: pode ser que não seja da vontade de Deus. Como é que você sabe? Então, enquanto Deus não falar com você, eu gosto de usar uma expressão com a minha esposa, enquanto Deus não colocar uma placa com um neon brilhando, dizendo para você pare de orar, não desista, ore, continue orando. Essa semana eu vi um testemunho de uma senhora muito interessante, me tocou muito. Ela conta que ela tinha um filho drogado e o filho passava semanas fora de casa, usando drogas, vivendo nas vielas da favela perto da casa dela. Muitas vezes ela tinha que pegar o filho nas valas de esgoto, de tão drogado que ele estava. E essa senhora, um dia, ela colocou os joelhos no chão e ela falou assim: Senhor, eu não vou levantar daqui enquanto meu filho não voltar para casa. E ela começou a orar, e ela ficou ali o dia inteiro de joelhos orando, não comeu, não bebeu nada. E o filho dela conta que ele estava numa favela, já estava passando do efeito das drogas, e uma senhora da favela saiu do barraco e gritou com ele: moleque, vai para sua casa, sua mãe está esperando você, sua mãe está chorando. E ele que xingou essa senhora e esbravejou, ela entrou dentro do barraco, saiu com aquela grade do fogão, deu uma surra nesse menino e falou: vai para sua casa agora, que a sua mãe está orando por você. Não sei como que ela sabia disso, só sei que quando o menino chegou em casa, a cena que ele viu foi a mãe de joelhos e chorando, pedindo a misericórdia de Deus. Irmãos, esse menino se converteu, Jesus tocou o coração dele, a vida dele foi transformada e ele pôde testemunhar dizendo que ele é o servo do Senhor, arrependido de todos os seus pecados, de tudo aquilo que ele fez de errado. E olha que coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Então não vamos desistir de orar. Não desista da oração. Muitas vezes a gente acaba esquecendo até aquilo que a gente tinha pedido, o que era a nossa petição, aquilo que nos incomodava, e a gente vai se acomodando. Um exercício que eu faço é escrever as minhas orações. E eu gosto, depois de um tempo, pegar aquele caderno de escrever as minhas orações, e reler as minhas orações, ler aquilo que eu estava pedindo. Irmãos, é muito bom, porque eu acabo revendo muitos pedidos que eu não percebia que Deus havia respondido, mas naquele momento, quando eu escrevi aquela oração, era algo que me incomodava, era algo que eu desejava, e Deus havia respondido, e meu coração falho, muitas vezes nem mesmo agradecia. E quando eu procuro revisitar os meus livros de oração, meus cadernos de oração, é um momento de gratidão a Deus, por ver o quanto Deus respondeu a minha oração, o quanto Deus cuidou, o quanto Deus me abençoou. Então, irmãos, não deixe de orar, não desista de orar. Ore, ore. É um filho que está doente? Ore. É o filho que está desviado? Ore. É seu pai, sua mãe que estão desviados? Ore. Ore sempre, irmãos. Eu tenho um exemplo, quando eu era adolescente na escola dominical, uma irmã, Fernanda, adolescente junto comigo, tive o prazer de ser padrinho de casamento dela, ela sempre pedia: eu quero pedir pelo meu pai, eu quero a salvação do meu pai. E ela sempre pedia, sempre pedia, sempre pedia, e num domingo de manhã o pai dela entregou a vida a Jesus Cristo. Foi tocado pelo Espírito Santo, houve salvação, conversão, e hoje o pai dela é meu grande amigo, Billy, diácono, um homem abençoado lá da igreja. Eu fico muito feliz em ver, e essa menina não desistiu de orar pela salvação, pela conversão do seu pai. Então não vamos desistir da oração, vamos sempre se apegar com o Senhor, vamos agarrar com Deus, e não ter desânimo, e orar, orar, aquilo que incomoda, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Vamos orar,
Ore, não desista da oração, mesmo que tudo à sua volta venha para você dizer não, não ore mais, deixa para lá, não vale a pena, continue orando. E o texto ele segue dizendo que quando Jesus ele chama os dois, ele faz uma pergunta para esses cegos: que quereis que eu vos faça? Aqui nós temos uma verdade que nos ajuda na nossa vida de oração. Nossa oração ela tem que ser específica. Muitas vezes, irmãos, nós oramos de forma genérica. Nós não detalhamos ao Senhor. Nós não colocamos ao Senhor detalhes dos nossos pedidos. Nós temos sim que detalhar a Deus. Deus é Pai. Deus ele está ao nosso lado. Ele quer nos ouvir. Então detalhe a sua oração. Diga ao Senhor aquilo que incomoda. Coloque todos os detalhes. Aquilo que você deseja. Aquilo que incomoda. Aquilo que você quer que Ele haja. O que você quer ser transformado. Senhor, meu temperamento, coloca todos os detalhes, procure fazer uma oração bem detalhada, procure detalhar ao Senhor, porque se Ele perguntar para você hoje, o que você quer que eu te faça? Então Ele está te perguntando, vai, detalhe, abre o seu coração, coloca os detalhes, aquilo que você gostaria. E desta forma, Deus escuta as nossas orações, Deus quer ter esse relacionamento conosco. Eu gosto muito de ler Gênesis, quando o Senhor, na viração do dia, ele descia e caminhava com Adão, tendo esse relacionamento com Adão. E hoje ele nos dá oração para que tenhamos esse relacionamento com Ele, de intimidade, de detalhes, em que a gente pode abrir e contar todos os nossos projetos, nossos propósitos, aquilo que a gente deseja no nosso coração, e a gente vai detalhando, contando todos os detalhes para o Senhor, e Ele escuta, Ele tem prazer em ouvir, por quê? Porque Ele é bom. Ele é nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E o texto segue dizendo que é o seguinte, então quando Jesus chamou-os e perguntou-os, o que queria que vos faça? Responderam, Senhor, que nos abra os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Aqui outra verdade é que Jesus se importa conosco, fala que Jesus ficou condoído com aqueles cegos. Aqueles cegos que eram mendigos, aqueles cegos que eram pobres, que viviam na miséria. Muitas vezes, tenho certeza, passavam fome, frio, todo tipo de privação. E Jesus se compadeceu deles. Jesus se compadeceu e ouviu a oração e respondeu favoravelmente a eles a oração. Irmãos, aqui uma grande verdade para a nossa vida é que Jesus ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de você, meu irmão, minha irmã. Ele é conduído com a sua situação e ele responde a sua oração. Ele responde a sua oração. Então, tenha essa confiança. O momento em que você colocar os seus joelhos no chão, lembre-se que Jesus ele responde às suas orações. Não existe uma oração que fique sem resposta. Jesus Cristo tem prazer em responder às nossas orações. E aqui, a petição desses dois cegos, ele responde e ele conduído, o que ele faz? Ele toca nos olhos desses cegos e imediatamente eles recuperam a vista. Que coisa maravilhosa! Deus é misericordioso, irmãos. Deus é maravilhoso e Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer te responder. Não venhamos duvidar nem um pouco de que Deus pode responder às nossas orações. Muitas vezes, meus irmãos, as respostas das nossas orações não serão aquilo que nós esperamos. Essa resposta não vai ser de acordo com o que nós esperamos, mas tenha confiança de que Deus te ama. Ele é amoroso e Ele vai responder a sua oração de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E com certeza, irmãos, vocês serão felizes, vocês terão paz, terão alegria, e vão dizer que Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu posso dizer isso na minha vida. Quantas vezes, diversas orações, que eu pedi algo para o Senhor, que naquele momento eu achei que era bom para mim, Deus disse não, Deus não me respondeu. E hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido favoravelmente a minha oração. Favorável sim, da forma que eu queria, mas respondeu favorável a mim, sabendo da minha condição, sabendo que eu não tenho conhecimento, de que eu sou pó, de que eu sou falho, e Ele é um Deus soberano, um Deus amoroso. É igual aquele texto, né, que
Se um pai que sabe dar boas dádivas a seu filho, se o filho pedir uma cobra, ele não vai lhe dar um pão. Pedir um pão, ele não vai te dar uma cobra. É igual a história que, para ilustrar essa passagem, do filho que está na beira da praia com o pai e os pescadores estão chegando, puxando a rede, e o filho vê um peixinho colorido e ele começa a pedir ao pai: pai, eu quero aquele peixinho, eu quero aquele peixinho. E o pai, ele olha, identifica e vê que é um peixe extremamente venenoso. E ele não deixa o filho pegar, e o filho chora, o filho esperneia, o filho quer aquele peixinho porque é bonito. Mas o pai, tendo mais conhecimento que o filho, sabe que aquele peixe pode vir a matar o seu filho. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Tenhamos tenhamos plena confiança de que Deus responde favoravelmente às nossas orações, favorável de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E nesse espírito, irmãos, de sabendo que não devemos deixar de orar, o incentivo a que tenhamos momentos de oração e sem desistir, que temos que especificar os nossos pedidos, detalhar os nossos pedidos para o Senhor, e também de que Deus responde favoravelmente às nossas orações. Neste momento em que estamos aqui em oração, vamos orar. Vamos orar, temos vários motivos para orar, temos motivos para orar pelo nosso país. Quero convidá-los a, neste momento, irmãos, orarmos pelo nosso país, orar para que Deus possa cessar essa pandemia e que Deus possa abençoar os cientistas, os médicos, para que possam descobrir uma nova vacina e que essa vacina possa ser aplicada em todos e possamos voltar a ter uma vida normal. Vamos pedir também, irmãos, pelos nossos desempregados. Temos irmãos que estão passando por privações, desempregos, aqueles que viviam de trabalho autônomo e não têm mais seus clientes, não têm mais trabalho. Que Deus tenha misericórdia deles, possa abrir uma porta. Vamos pedir para aqueles que estão doentes. Alguns irmãos estão com depressão em decorrência dessa pandemia. Temos irmãos que estão sofrendo aí situações difíceis, emocionais, que muitas vezes é difícil achar uma cura, mas Deus, Ele é o Deus que cura as nossas emoções. Vamos orar por esses irmãos. E gostaria também, irmãos, de orar pela nossa igreja. Os irmãos da nossa igreja, para que a fé não venha esfriar, para que não venha esfriar na fé nesse momento em que estamos em isolamento, estamos tendo aí uma certa prudência nos nossos cultos, recebendo poucas pessoas. Alguns irmãos podem, nesse momento, acabar esfriando na fé, desanimando, não sentindo desejo de ir à igreja, mas vamos pedir a Deus que Deus renove a fé desses irmãos, que Deus acenda nele de novo a chama do amor, do primeiro amor, para que possam voltar aos cultos públicos, para que possam ter a sua comunhão em casa com Deus, para que possam ter o seu momento devocional. Outro pedido de oração também, irmãos, vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus continue abençoando a vida dele, da sua família, que Deus esteja o abençoando na direção da nossa igreja, e que ele possa ter a sua fé renovada, as suas forças, e pedir também, irmãos, por todos nós, que Deus nos proteja desse vírus, que Deus nos proteja do coronavírus, que possamos viver uma vida tranquila, que possamos desenvolver os nossos trabalhos, as nossas atividades e sermos protegidos pelo Senhor. Nesse momento eu gostaria de orar com os irmãos. Eu vou orar e gostaria que os irmãos acompanhassem a minha oração, para termos esse momento com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos colocar em Tuas mãos o nosso país, a situação dessa pandemia. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas essas coisas e pedimos a Ti, Santo Deus, que o Senhor possa abençoar os médicos, os cientistas, para que eles possam descobrir uma nova vacina, para que possamos ser imunizados e que essa pandemia possa cessar e que possamos voltar à normalidade das nossas vidas, Santo Deus. Queremos pedir nesse momento pelos desempregados, por aqueles que estão sofrendo decorrência dessa pandemia, que o Senhor esteja os abençoando, suprindo as suas necessidades, aos comerciantes, empresários que estão sofrendo privações, sofrendo um desfalque no seu caixa em decorrência dessa pandemia, que o Senhor possa socorrê-los, pessoas que estão doentes,
abaladas emocionalmente, que a Tua boa mão, Senhor, possa os abençoar, que a Tua boa mão, Senhor, possa trazer paz, alento, afofar os seus leitos, para que eles possam descansar em Ti, sabendo do que o Senhor é o Deus que tem o comando de todas as coisas e que nada foge do seu controle. Queremos pedir também, Senhor, em favor dos irmãos da nossa igreja, aos que estão em casa, aos que têm se resguardado nesse período de pandemia, que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor olhe por eles para que eles possam ter disposição, Senhor, de Te buscar diariamente, para que eles não venham esfriar na fé, mas que eles possam ser revigorados espiritualmente, Senhor, e em breve possamos todos estar juntos na sua casa para honrar, glorificar e louvar o Teu nome, Santo Deus. Abençoe o pastor Gustavo, abençoe sua família, sua esposa, seus filhos, os abençoe, os proteja. Abençoe o pastor Gustavo, Senhor, na direção da nossa igreja, abençoe a sua vida física, que o Senhor possa proteger também, Senhor, do coronavírus, sabendo que muitas vezes ele precisa fazer algumas visitas, tem que estar na igreja, se movimentando, é difícil, Senhor, ter esse momento de reclusão, mas que o Senhor esteja protegendo, guardando, Senhor, e abençoando a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Gostaria também, irmãos, de convidá-los também a orar para o nosso irmão Thales, o diácono Thales. Como o pastor já divulgou nas redes sociais, ele sofreu um acidente de bicicleta na cidade de Palmas. Conversei com ele hoje, ele está bem, ele está internado ainda, tomando os medicamentos. Foi um acidente grave, ele acabou caindo em cima de um toco de madeira que veio a perfurar o seu quadril, e graças a Deus não precisou fazer uma nova cirurgia, mas Deus o protegeu. Deus o protegeu. Ele falou que se ele tivesse caído em outra posição, possivelmente não teria sobrevivido. E Deus misericordiosamente, bondosamente o protegeu. Nesse momento também a sogra dele estava com o carro atrás dele, da Natália, então ele conseguiu ser resgatado por ela. Foi assim, Deus cuidando de todos os detalhes. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pelo nosso irmão Thales, pela Natália, dê tranquilidade a ela. Coitada, saiu daqui para poder ter um tempo de férias, descanso com a família dela, e agora vai ter que ficar cuidando do marido em decorrência desse acidente. Então que Deus os abençoe. Vamos orar por eles nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu ao nosso irmão Thales. O Senhor o protegeu, permitindo que nada de sério acontecesse com ele, nada de grave. O Senhor o protegeu, guardou a sua vida, e nós agradecemos ao Senhor. E queremos, Senhor, nesse momento pedir por ele, para que o Senhor possa trazer um pronto restabelecimento, que ele possa, Santo Deus, ter uma noite de descanso tranquila, que os medicamentos possam fazer efeito e que em breve, Senhor, ele possa estar de volta aqui em casa, na casa dele, para suas atividades de trabalho, para que ele possa ter o seu físico restabelecido. Abençoe a Natália, o guarde, proteja, dê a ela ânimo, Senhor, no cuidado dele, e o Senhor possa os guardar, Senhor Deus. Obrigado por tudo, a nossa oração de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é isso, chegamos ao fim da nossa reunião de oração. Que Deus continue abençoando a todos, que não venhamos a desistir das nossas orações, mas que tenhamos o incentivo de buscarmos ao Senhor diariamente. Que Deus é bom, Ele é misericordioso. Que Deus abençoe a todos, desejando um bom resto de semana a todos.